Onde encontrar a felicidade? Alguma vez você se questionou sobre qual pessoa experimentou o estado mais puro e duradouro de genuína felicidade na história humana? Provavelmente, muitos responderiam que foi alguém de grande riqueza, fama ou adoração popular, mas estariam equivocados. O indivíduo que mais incorporou a verdadeira felicidade não foi aquele que possuía tudo, mas sim quem conseguiu melhor administrar seus próprios pensamentos. A mente é o verdadeiro berço de tudo. O autêntico segredo da felicidade reside na qualidade do seu pensamento. Você pode habitar um magnífico castelo e ainda assim ser prisioneiro da ansiedade, mas quando domina seus pensamentos, carrega consigo a tranquilidade interior. O legado dos ensinamentos de Marco Aurélio. Marco Aurélio não foi apenas uma figura histórica passageira. Ele permanece vivo até hoje, não em corpo físico, mas através de suas palavras que sobreviveram às eras. Pessoas que alcançaram grandes realizações continuam, até os dias atuais, buscando seus ensinamentos como fonte de sabedoria e crescimento pessoal. Em apenas 30 minutos, você absorverá um conhecimento equivalente a 2 milênios de sabedoria. Garanto que após absorver este conteúdo, você se transformará em alguém significativamente mais sábio e consciente de suas próprias ações. Acessará uma compreensão rara, dominada por poucos, e naturalmente será mais valorizado por aqueles ao seu redor, não por necessidade, mas porque suas decisões serão orientadas pela razão. O que os estoicos buscavam? Em um universo brutal e imprevisível, os estoicos não ambicionavam controlar o mundo exterior, mas sim dominar a si mesmos. Epicteto, mesmo sendo um escravo, afirmou que ninguém é livre até que domine a si mesmo. O que você tem feito com sua própria liberdade? Como encontrar a paz? Enquanto muitos perseguiam o poder, Marco Aurélio buscava a serenidade. Epicteto não escreveu suas palavras apenas para criar frases bonitas, mas para servir como reflexo, um espelho que revela claramente que a maioria dos obstáculos não está no caminho, mas em nossa própria mente. Talvez seja isso que você também procure. No entanto, a paz exige disciplina. Enquanto as vozes do mundo clamam por mais e mais, você precisa acalmar sua própria mente. A cada dia que opta por não se perder no caos, a cada pensamento que domina, a cada emoção transformada em sabedoria, aproxima-se da paz que tanto almeja. Lições de Marco Aurélio. Marco Aurélio compreendia que não poderia controlar o mundo, mas poderia controlar a si mesmo. Esta é a primeira lição do estoicismo: distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Sua vontade, pensamentos e atitudes pertencem a você. O restante é mera ilusão de domínio. O estoico não vive à mercê das circunstâncias, mas em harmonia com a razão. A razão exige clareza. Quando você começa a aceitar a realidade como ela é, sem se apegar a desejos ou medos, liberta-se. O verdadeiro segredo está em treinar a mente diariamente para dominar e não ser dominado. A ganância versus a virtude. A maioria das pessoas vive em busca de elementos que podem ser retirados: status, dinheiro, reconhecimento. Marco Aurélio compreendeu algo que poucos entendem mesmo na atualidade: a virtude é o único bem verdadeiro. Tudo que é externo está vulnerável, tudo que é material pode ser perdido. Mas o caráter, este permanece inviolável. Para ele, um homem é verdadeiramente rico não quando possui muito, mas quando necessita de pouco. É no comportamento, não nas posses, que se manifesta a grandeza. Vivemos em uma era onde o superficial é mais celebrado que o silêncio da virtude. Marco Aurélio sabia que isso também integrava a vida, pessoas que existem como vitrines belas externamente, vazias por dentro. Passam seus dias tentando ser admiradas, nunca verdadeiramente conhecidas. Buscam elogios como quem busca ar, evitando qualquer espelho que revele sua alma.
São prisioneiras da própria imagem, reféns da constante necessidade de aprovação. Marco Aurélio sentiria compaixão, não inveja, pois compreendia que quem deposita seu valor na aparência vive sempre à beira da insegurança. Basta um olhar indiferente, um comentário maldoso ou a inevitável passagem do tempo para que tudo desmorone internamente. Por isso, o autêntico valor não está na imagem projetada, mas nas conexões genuínas construídas. Conectar-se verdadeiramente com alguém transcende a estética, trata-se de ser visto e ainda assim aceito, de ouvir e ser ouvido, de compartilhar o interior, não apenas o exterior. Marco Aurélio sabia disso. Escrevia para lembrar a si mesmo que tudo externo é transitório, mas o que é genuíno entre duas almas pode perdurar por toda uma existência. No final, o que mais cura não é ser admirado, mas ser compreendido. É na conduta, não na aparência, que se revela a grandeza, ser justo, honesto, corajoso e disciplinado, mesmo quando ninguém observa. É isso que o estoicismo ensina. Não se trata de aparentar virtude, mas de verdadeiramente incorporá-la. A essência de um estoico. Marco Aurélio não apenas aceitava o que a vida lhe apresentava, ele escolhia amar cada aspecto dela, inclusive os desafiadores. Hoje, quando algo dá errado, a maioria das pessoas desmorona, perdem um emprego e sentem que perderam seu valor. São abandonadas por alguém e acreditam não merecerem mais amor, recebem uma negativa e consideram desistir de tudo. Vivem como se a vida devesse obedecer aos seus desejos. Marco Aurélio pensava diferentemente. Ele não questionava por que isso está acontecendo comigo, mas sim, como posso utilizar isso para me tornar melhor. Esta é a essência do estoicismo. Não se trata de apreciar o sofrimento, mas de aceitar cada acontecimento como parte fundamental da jornada. O estoico transforma dor em força, interrupções em clareza e quedas em oportunidades. Estão compreendendo o poder disso? Se não, atentem ao que direi, pois pode transformar sua vida. Ser estoico não significa ser insensível, mas ser livre. É olhar para as tempestades da vida e afirmar: isso não me destruirá, vai me moldar. Como se tornar um estoico? No dia a dia. Mas como posso me tornar estoico no cotidiano se não sou um imperador? Se não tenho nem trono nem soldados à minha disposição? Marco Aurélio, o homem mais poderoso do império, cercado por generais, senadores e filósofos, sabia que a grandeza não se mede pela posição social, mas pelo interior. Ele estava rodeado por escravos libertos, soldados simples, pessoas comuns cujos rostos o tempo apagou, mas que carregavam dentro de si algo raro, a chama silenciosa da virtude, a verdadeira experiência de viver em paz consigo mesmo. Se você domina seus pensamentos, domina suas emoções. Se domina suas emoções, domina suas ações. Se domina suas ações, transforma seu destino. E se eu não estiver feliz com o meu destino, não lute contra ele. Abra-céu. A insatisfação com o destino não representa o fim, é o ponto de ruptura, o momento onde seu antigo eu se dissolve e algo novo começa a emergir. Assim, devemos encarar as crises não como punições, mas como portais. Portais para uma nova versão de si mesmo, mais lúcida, forte e consciente. É no colapso das certezas que nascem verdades mais profundas. Enquanto estiver vivo, nunca será tarde para recomeçar, nunca será tarde para contemplar o caos e dizer: agora compreendo, agora evoluo. O estoico não espera que a vida seja fácil, espera que a vida seja autêntica. E aceitar essa realidade com consciência e presença significa compreender que você não está preso ao que viveu, está sendo convidado a evoluir. Talvez essa dor atual seja apenas a casca se rompendo para revelar quem você está destinado a ser.
uma filosofia célebre do estoicismo que perdurou através dos séculos e que muitos ainda aspiram a alcançar. É a arte de manter a calma mesmo quando o mundo escapa das mãos. A sabedoria de não se perder naquilo que independe de você. Marco Aurélio afirmou que não são os acontecimentos que nos ferem, mas o julgamento que fazemos deles. Esta simples ideia carrega imenso poder, pois enquanto você acreditar que sua paz depende das circunstâncias, permanecerá vulnerável, refém do que outros fazem, dizem ou pensam. Mas quando modifica a forma como interpreta os acontecimentos, transforma tudo, deixa de ser vítima dos fatos para se tornar autor da própria experiência. Marco compreendeu que a mente é como um campo fértil se plantar. Desespero colherá confusão, mas se cultivar clareza, disciplina e consciência, ela se tornará seu refúgio. Porque no final, não é o mundo que precisa mudar, mas a maneira como você escolhe enxergá-lo. Existe um poder. Conselhos de Marco Aurélio. Existe um poder silencioso em simplesmente soltar aquilo que não está sob seu controle. A maioria das pessoas vive exausta não pelo que realiza, mas pelo que tenta controlar obstinadamente. Desejam modificar o passado, forçar relacionamentos amorosos, acelerar o tempo, influenciar pensamentos alheios. O estoicismo, porém, ensina que quanto mais você tenta dominar elementos externos, mais se torna escravo de suas próprias expectativas. A liberdade surge quando você compreende: isso não depende de mim, e em vez de resistir, redireciona sua energia para onde ela efetivamente pode influenciar seu comportamento, disciplina e pensamentos. É assim que Marco Aurélio desejaria que você fosse. Ele afirmou que nada é tão poderoso quanto uma mente serena diante do caos. O verdadeiro poder não reside em controlar tudo, mas em manter-se equilibrado quando tudo escapa ao controle. Quando você aceita isso, começa a experimentar um tipo raro de tranquilidade, não a ausência de problemas, mas a consciência de permanecer íntegro, mesmo em meio à tempestade. Em um de seus escritos, Marco Aurélio observou: você vive como se tivesse 1000 anos à frente. A morte paira sobre você enquanto vive. Enquanto possível, torne-se bom. Você aguarda estar preparado, mas a vida não espera. Ela prossegue silenciosamente, levando consigo as oportunidades de se tornar quem você nasceu para ser. E se você acredita que já passou o momento, que é tarde demais para mudar ou recomeçar, saiba que isso é apenas um pensamento. Nunca é tarde para reiniciar. Não importa se você tem 20, 40 ou 70 anos, o único tempo real é o que você possui agora. Enquanto respira, ainda tem escolhas, direção e poder. O mundo tentará convencê-lo de que existe uma idade apropriada para tudo. Mas o estoicismo ensina que o momento certo é quando sua mente desperta, e esse despertar pode ocorrer num instante, num silêncio, num olhar ou aqui, agora. Você não dispõe de 1000 anos, mas tem este momento, e ele é mais que suficiente para começar. Nunca é tarde demais para se erguer com coragem, silenciar o ruído dos medos e afirmar: a partir de agora, tornou-me quem deveria ter sido desde o princípio. Não importa a idade, não importa o passado, o que importa é que você está aqui e ainda pode escolher. O estoicismo transcende uma simples filosofia. É um modo de vida, um chamado à lucidez, um lembrete diário de que mesmo no caos você ainda possui o essencial você mesmo. Refletindo sobre tempo, recomeços e o temor de ter deixado passar a oportunidade, o estoicismo é cristalino enquanto a vida, a possibilidade de virtude. O passado não define você, mas suas escolhas presentes, sim. A vida é breve, mas não é a duração que importa, é a direção. Você pode viver 80 anos e nunca verdadeiramente despertar, ou hoje pode começar a viver com presença, clareza e propósito. O estoico sabe que qualquer instante pode ser o ponto de virada. Como mudar de vida? Concentre-se no que está sob seu controle.
Você não controla o tempo que passou, mas controla o que faz com o tempo restante. E esse simples ajuste de perspectiva transforma tudo. Outro conselho poderoso do estoicismo, capaz de revolucionar sua existência, é que quando algo está errado, não comece tentando modificar o mundo, comece ajustando seu foco. Você não é vítima das circunstâncias, mas refém de como escolhe interpretá-las. Deseja transformar sua vida? Altere o que está observando, o que está nutrindo, o que tolera em si mesmo. É fácil apontar erros externos, difícil é encarar o espelho com sinceridade. Mas é precisamente aí que a transformação tem início. Os estoicos ensinavam que é inútil lutar contra a realidade. A verdadeira batalha é contra a ilusão de controle, a ilusão de que o problema é sempre externo, a ilusão de que você necessita de condições perfeitas para mudar. Mas você não precisa disso. Você está exatamente onde deveria estar. Apenas necessita compreender que a mudança autêntica não começa quando tudo melhora, ela começa quando você para de fugir de si mesmo. Marco Aurélio não disse para aguardar o momento ideal. Ele afirmou que a vida de cada pessoa é o que seus pensamentos fazem dela. E se é você quem pensa, então é você quem constrói. O perigo da validação dos outros. Muitos desejam ser admirados, lembrados, reconhecidos. Mas Marco Aurélio dizia: tudo o que importa é o que você construiu dentro de si. A aprovação alheia não é uma conquista, é uma armadilha. Pois quando você vive para ser aplaudido, passa a depender de algo que nunca está sob seu controle, a opinião externa. Hoje eles o exaltam, amanhã o esquecem. Hoje você é a inspiração, amanhã ninguém se importa. E se tudo o que você edificou baseia-se na admiração dos outros, seu castelo está erguido sobre areia. O estoico não busca ser notado, busca ser íntegro. Prefere o silêncio da verdade ao ruído da aprovação, porque fama é barulho exterior, virtude é firmeza interior. Marco Aurélio era imperador, milhares o reverenciavam. Mesmo assim, escrevia diariamente para si: nada disso me pertence, nada disso me define. Tudo isso passará. E esta é a lição viva, de modo que, mesmo no esquecimento, você continue sendo grandioso não aos olhos do mundo, mas aos olhos de sua própria consciência. Construa uma mente robusta, hábitos que sustentem sua integridade, valores que resistam ao tempo, às tentações, às pressões. Porque o mundo aplaude o sucesso aparente, mas é a paz silenciosa que revela um verdadeiro vencedor. É exatamente por isso que a humildade constitui uma das virtudes mais valiosas do estoicismo. Quando você percebe que a fama é efêmera, que o reconhecimento é transitório e que tudo o que possui pode ser retirado num piscar de olhos, a arrogância perde sentido. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do império, e ainda assim escrevia diariamente para lembrar-se: não se deixe corromper pelo trono. Lembre-se de que você também é pó, e logo será esquecido como tantos antes de você. Onde está a verdadeira grandeza? Humildade não significa diminuir-se, é enxergar-se com clareza. É saber que por mais que você conquiste, a verdadeira grandeza não está no que você aparenta ser, mas em como age, é falar pouco sobre si e viver muito conforme aquilo em que acredita. O estoico caminha de cabeça erguida, mas com o coração no lugar certo. Não precisa provar nada a ninguém porque está em paz com quem é. A humildade é o fundamento da sabedoria. Sem ela, o conhecimento transforma-se em ego, a força vira opressão, e a busca por evolução torna-se apenas vaidade disfarçada. Quanto mais alto você ascende, mais deve manter os pés no chão. E Marco Aurélio viveu assim até o fim, com poder nas mãos e simplicidade no olhar. Ele não foi apenas um imperador, foi um espelho que até hoje nos mostra quem somos e quem ainda podemos nos tornar. Sêneca. Como aproveitar melhor o tempo? Muito antes de Marco Aurélio escrever suas meditações silenciosas,
Já existia um homem que transitava entre o poder e a filosofia com igual intensidade. Seu nome era Sêneca. Certamente você já disse a si mesmo: não tenho tempo suficiente. A vida está passando rápido demais. Eu gostaria de mais dias, mais oportunidades, mais tempo. Mas e se o problema não fosse a escassez de tempo? E se o problema fosse como você tem utilizado o tempo que já possui? Aproximadamente 2 milênios atrás, um homem chamado Sêneca escreveu uma das verdades mais duras e libertadoras que alguém já teve coragem de expressar. A vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Ele tinha convicção de que o verdadeiro desperdício não é o que você faz, mas o que deixa de fazer. Mas e se meu dia é atribulado? E se tenho inúmeras responsabilidades, longas horas de trabalho, tantas coisas me consumindo, e frequentemente estou em lugares que não aprecio? Como posso viver com serenidade em meio a esse caos? Sêneca. Onde está a felicidade? A verdadeira felicidade não depende do lugar onde você está. Não está na cidade onde reside, nem no trabalho que exerce. Ela reside no poder dos seus pensamentos. O que realmente define seu estado interior não é o cenário, mas o significado que você atribui a ele. Você pode estar cercado de conforto e ainda assim ser prisioneiro da ansiedade. Pode estar num lugar simples, com uma rotina árdua, e mesmo assim sentir paz. Porque a mente é a lente, e é essa lente que determina o que você vê, o que sente e como vive. A felicidade não é um lugar, é uma decisão, uma prática, uma construção. Ela está em dominar os pensamentos que antes o dominavam, em agir com integridade, mesmo quando ninguém observa, em agradecer pelo pouco, enquanto caminha em direção ao que almeja, em estar verdadeiramente presente, onde os outros estão apenas fisicamente, em viver com propósito, não com pressa. A vida exterior pode estar desordenada, mas se sua mente estiver tranquila, você perceberá que o lugar mais seguro do mundo é aquele que você construiu dentro de si, sua própria mente. Sêneca. Como superar as dificuldades? Quantas vezes você deixou de agir por acreditar que não era capaz? Quantas vezes o medo falou mais alto que sua vontade? Sêneca deixou claro: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Ele desafiou nossa tendência natural de culpar a dificuldade por nossas limitações, quando na verdade o que torna algo realmente difícil é nossa falta de ação, a procrastinação, o medo de começar, o autoquestionamento constante. O problema não é a magnitude do desafio, é o espaço que o medo ocupa dentro de você. As situações tornam-se mais árduas com o tempo, não porque mudam, mas porque você espera demais para enfrentá-las. A dificuldade cresce na inércia quando você não ousa. A mente cria monstros, amplifica o problema e paralisa a ação. A coragem de tentar é o que dissolve a ilusão do impossível. E se está na sua mente, então pode ser vencida. Porque, toda vez que você ousa, o medo perde espaço, a dúvida perde força, a dificuldade diminui de tamanho, e você começa a perceber que o impossível nunca foi real, era apenas você adiando o inevitável por medo. Haja mesmo com incerteza, porque a atitude sincera de hoje transforma a dificuldade de ontem em força para amanhã. Sêneca. Conselhos mais importantes. Como dizia Sêneca: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Ame com profundidade, fale com honestidade, sinta genuinamente, escolha com coragem, descanse sem culpa. E se for para recomeçar, que seja hoje, porque cada dia é por si só uma vida completa. Talvez a única coisa que você precise mudar não seja o tempo que tem, mas a forma como o honra. O único tempo real é o agora. Tudo o que você sente, decide e constrói acontece neste exato instante. O passado é memória, o futuro é projeção, mas o presente é criação.
Enquanto perdemos nosso tempo em hesitações, a vida transcorre. A vida não deve ser medida pelo que você conquista, mas por quem você se torna durante a jornada. Seja justo, honesto, íntegro, mesmo quando ninguém observa. Viva de forma que, se o dia terminar agora, você não se arrependa não por ter realizado tudo, mas por ter feito o que realmente importa. E se ainda não sabe como começar, comece com consciência, com coragem e com verdade. Sem preocupações, porque o que te preocupa te domina. O que você alimenta com atenção excessiva assume o controle de sua vida. Se você foca apenas em problemas, vive cercado por eles. Epicteto. A preocupação excessiva te afunda. A verdadeira liberdade começa quando você escolhe onde direcionar sua atenção. Epicteto disse que aquilo que ocupa sua mente comanda a sua vida. Você pode ter liberdade de movimento, mas se sua mente estiver acorrentada pela preocupação, continua sendo um prisioneiro. A preocupação tem um hábito silencioso, cresce na escuridão, alimenta-se de sua atenção e o convence de que pensar mais equivale a resolver. Mas pensar excessivamente é apenas uma forma disfarçada de se esconder, de adiar, de submergir naquilo que você não pode controlar e negligenciar o que está em suas mãos. Epicteto nos ensinou que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. Enquanto você não domina seus pensamentos e emoções, é dominado por eles. Enquanto vive sendo refém das circunstâncias, continuará sendo espectador da própria vida. Epicteto. O segredo para ser livre. Mas a partir do momento em que você muda o foco, age com determinação, aceita o que não pode modificar e fortalece o que está dentro de você, nada externo terá mais poder sobre você. A verdadeira liberdade está em não reagir impulsivamente, em simplesmente prosseguir em paz, sem se preocupar com o que está além do seu controle e sem se importar com a opinião alheia. Epicteto afirmava que se alguém o ofende, é porque você atribuiu importância excessiva à opinião dessa pessoa. A ofensa não reside nas palavras do outro, mas na forma como você as absorve. Nada externo tem poder sobre você, a menos que você conceda esse poder. Quando alguém o ataca ou tenta diminuí-lo, a dor real não provém do que foi dito, mas do espaço que você permitiu que aquilo ocupasse dentro de você. Você só se machuca quando acredita que a opinião do outro define quem você é. A verdade é que a maioria das pessoas fala a partir de suas próprias feridas, vazios e medos. Você vai realmente permitir que alguém perdido em si mesmo defina seu valor? Epicteto não sugere que você seja insensível. Ele propõe que seja firme, que não entregue sua paz nas mãos de quem não sabe cuidar nem da própria. Você não precisa revidar nem provar nada. Precisa apenas lembrar-se de quem é. E quando consegue isso, alcança um nível raro de liberdade, a liberdade de não reagir, de simplesmente seguir em paz. Porque a verdadeira força não está em vencer uma discussão, mas em manter a mente intacta enquanto o mundo tenta desestabilizá-la. O estoicismo não consiste em sufocar sentimentos. Não se trata de frieza emocional, trata-se de liberdade. Liberdade do que você não pode controlar, da opinião dos outros, do passado, do temor do futuro. É uma filosofia que ensina a voltar-se para dentro. Concentre-se no que realmente importa: seus pensamentos, suas atitudes, sua conduta. O estoicismo não visa aparentar inabalabilidade, mas tornar-se verdadeiramente inabalável. Aceite a realidade como ela é. Haja com coragem. Viva com presença não para impressionar os outros, mas para viver em harmonia consigo mesmo. Você não controla o mundo, mas apenas por aprender a não ser controlado por ele, já se sentirá livre. Epicteto. Lições de Epicteto. Como dizia Epicteto, nenhuma coisa grandiosa surge de repente. Assim como uma árvore leva tempo para crescer, sua melhor versão também exige paciência
esforço e constância. É um trabalho interno lento, invisível, mas implacável. Se deseja mudar, comece agora. Não espere sentir-se preparado, porque a prontidão vem após a ação. A cada dia que escolhe agir com virtude, coragem e razão, você está evoluindo, mesmo que ainda não perceba os resultados. Epicteto nos recorda, não se trata de chegar rapidamente, mas de caminhar firmemente, com os pés no chão e os olhos no que você pode controlar. Este é o caminho para se tornar alguém inabalável. Que a felicidade não consiste em adquirir, mas em não desejar excessivamente, pois consiste em ser livre. A felicidade não está no final da jornada, está no próprio ato de crescer, no silêncio de suas lutas diárias, na serenidade de quem age com retidão, mesmo quando ninguém observa. Você não será feliz apenas quando alcançar algo, será feliz quando compreender que o processo, cada passo dado com disciplina e coragem, já é um sinal de vitória. Os filósofos estoicos não buscavam fama. Não escreveram para agradar, mas para despertar a mente e a alma. Homens como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio enfrentaram guerras, perdas, dores e dúvidas, mas ainda assim encontraram a paz. Eles deixaram um legado que atravessou séculos, não apenas para que admirássemos suas palavras, mas para que vivêssemos cada uma delas. Cada conselho estoico é um mapa, um guia silencioso que pode orientá-lo nos dias favoráveis e, principalmente, nos dias adversos. Porque a filosofia não foi feita apenas para ser lida, foi feita para ser aplicada e vivida. Que você não apenas compreenda esses ensinamentos, mas os coloque em prática na forma como reage, na forma como pensa, na forma como vive. Os grandes filósofos cumpriram sua parte, agora é sua vez. O mundo pode tentar controlá-lo, mas você escolhe como responder e nisso reside a liberdade. Espero que este conteúdo tenha transmitido algo significativo, algo que possa ser aplicado em sua vida a partir de agora. Se esta mensagem trouxe clareza e sabedoria, curta e inscreva-se no canal. Isso é fundamental para que esta mensagem continue alcançando quem precisa despertar. Juntos, podemos disseminar uma filosofia transformadora para que mais pessoas aprendam a encontrar força na razão, paz na disciplina e liberdade no autocontrole. Sua ação aqui pode transformar muitas mentes.